Olá, bom dia, eu sou o pastor Alberto Júnior, estamos começando mais um episódio do podcast Porta Estreita. Que bom ter você aqui com a gente, para todos os dias estudarmos aqui a lição da Escola Sabatina e aprendermos um pouquinho mais a respeito da palavra do nosso bom Deus. Nós estamos na lição de número 12 do segundo trimestre de 2026 e hoje, domingo, a lição ela tem como título Transbordando do Coração. E aqui a gente já tem logo uma pergunta, né? Leia a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Então vamos juntos ler Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então nós temos aqui a grande comissão e a pergunta diz assim, olha, anote todas as vezes em que Jesus usou as palavras toda, todas e todos. No original grego é o mesmo termo paz. Então veja, no texto que nós lemos aqui, né, nós podemos responder da seguinte forma, né, de acordo com o texto. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. E aí a lição diz assim, olha, Jesus nos deu uma ordem para compartilhar sua mensagem com o mundo. Portanto, vão e façam discípulos. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fazer discípulos, que por sua vez façam outros discípulos. Assim todos proclamam o Evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas, preparando o mundo para a breve volta de Jesus. Então, a grande comissão, ela não foi dada exclusivamente para o pastor, para os líderes, ela foi dada para todos aqueles que nascem no reino de Deus, né? Aqueles que se tornam discípulos de Cristo, eles devem agora discipular outras pessoas. E talvez você possa se perguntar assim, mas o que é ser um discípulo, né? Um discípulo, ele é um seguidor. O discípulo é aquele que imita, é aquele que busca fazer a mesma coisa que aquele a quem ele segue, né? Então nós somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo porque nós seguimos a Jesus, porque nós queremos imitá-lo, nós queremos fazer a vontade dele. E o que é discipular outra pessoa? É justamente levá-la para o conhecimento de Cristo. É quando você ensina aquela pessoa a respeito de Jesus e muito mais do que ensinar, você coloca ela do teu lado e você vai através da parte teórica, da parte prática, ensinando, né, as pessoas a respeito de Jesus, a respeito do amor de Deus, para que ela por si mesma consiga viver e caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E aí então a lição continua. Todo aquele que recebeu uma nova vida em Cristo é chamado a testemunhar. Aqui nós temos um ponto interessante, né? Porque a lição diz assim, olha, todo aquele que recebeu uma nova vida em Cristo é chamado a testemunhar. Então, testemunhar do que? Você pode se perguntar, né? Você vai testemunhar daquilo que Cristo fez na tua vida, daquilo que Cristo faz na tua vida. E testemunhar não é uma obra exclusiva para aqueles que sabem pregar, sabem falar. É para todos aqueles que receberam uma nova vida em Cristo Jesus, né? Muitos pensam no testemunho como algo que não conseguem ou não querem fazer. Você se imagina pregando em uma esquina ou apresentando uma série de estudos bíblicos complexos e então desanima? E aí a lição diz assim, olha, eu de jeito nenhum, sou introvertido, testemunhar não é para mim. É o que algumas pessoas pensam, né? Veja, a gente não pode olhar para a pregação do Evangelho apenas como um dom, porque às vezes é comum as pessoas pensarem assim, eu não prego o Evangelho porque eu não tenho o dom de pregar o Evangelho, né? O que Deus dá para nós é a oportunidade de falar para as pessoas aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, você não precisa ter um dom específico para isso. Você pode contar, você pode falar, olha, Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, eu aprendi dessa forma, eu aprendi daquela outra maneira, e isso é muito importante. E a lição diz assim, olha, porém o verdadeiro testemunho é frequentemente contar o que Deus está fazendo em sua vida, perceber o que Ele está lhe ensinando enquanto você cresce nele e então compartilhar essa experiência com os outros. Então o ponto aqui
é justamente isso. É você falar, é você contar, é você mencionar para as pessoas o cuidado, a proteção que Deus tem tido para com você. E entenda que isso é um dever de todos os cristãos. E muita gente não entende isso, né? Muita gente parece que tem dificuldade de compreender isso. E aí a lição continua, olha, Deus é bom e o que Ele fez por nós é a melhor notícia que este mundo pode ouvir. Não podemos e não devemos ficar em silêncio. Ele o redimiu e o chamou pelo nome. Você pertence a Ele. Haveria notícia melhor para qualquer pessoa em qualquer lugar? Com certeza não, né? A melhor notícia que nós temos é a respeito de Cristo, é a respeito daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou por cada um de nós. Embora os discípulos da Igreja Apostólica não tivessem sido educados nas escolas rabínicas, temos muito a aprender com eles. E nós temos então a segunda pergunta da lição de hoje, né? Leia Atos capítulo 1, verso 8 e Atos capítulo 4, verso 13. Então vamos ler Atos capítulo 1, verso 8, é um texto muito conhecido, né? Que diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Atos capítulo 4, verso 13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então a segunda pergunta diz assim, olha, como era o testemunho na Igreja Apostólica? Que impacto Pedro e João causaram em quem os ouviu? Então nós temos aqui a segunda pergunta da lição de hoje. Vamos lá para a resposta, né? Então nessa primeira pergunta nós podemos ver aqui um testemunho impulsionado pelo Espírito Santo, né? Eles tinham coragem, tinham clareza. Então, né, que impacto Pedro e João causaram em quem os ouviu? Pedro e João eram pessoas simples, mas eles estiveram com Jesus, eles viveram com Jesus e eles causavam admiração até nas autoridades por aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles viviam. Então, Pedro e João afirmaram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20, né? A verdade é que eles haviam estado com Jesus e se sentiram impelidos a compartilhar essa mensagem. O Espírito Santo lhes deu ousadia e poder convincentes nas palavras. Então, o grande desafio para nós hoje é pedir a Deus para que Deus nos dê coragem, para que nós possamos falar dele para outras pessoas, para testemunhar dele para outras pessoas. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, você deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Você deve testemunhar, você deve falar, você deve contar as verdades, né, da palavra de Deus para outras pessoas. E conforme nós vamos testemunhando, nós vamos falando, nós vamos nos fortalecendo espiritualmente e vamos também discipulando outras pessoas para os caminhos de Deus. Que Deus abençoe muito você, que você tenha um ótimo dia e amanhã temos um encontro marcado aqui para a lição de segunda-feira, tá bom? Um grande abraço para você e até lá!